Fala, torcida vascaína, você está no canal Os Vascaínos e eu, o seu amigo Edu Canelas, vou te levar para pertinho das notícias do nosso gigantesco da colina nesta tarde de quarta-feira que precede uma semana cheia com partida decisiva no domingo e um dia, que é o de hoje, de julgamento pela liberação do estádio de São Januário. Além disso, tem jogador do Vasco deixando o clube na data de hoje. Também vamos falar tudo sobre o julgamento, é claro, e também sobre a nota que o Vasco soltou, você viu que eu tive que colar, né? A respeito do posicionamento da CBF em relação ao roubo que aconteceu contra o Vasco no domingo passado. Então, para que esse vídeo seja muito privilegiado e prestigiado, vou pegar ele aqui, o nosso amigo, dá aquela martelada no like, senta o martelo no nosso curtir, deixe o seu comentário, inscreva-se, seja membro do canal Os Vascaínos, para que você possa vir para o nosso grupo de WhatsApp, trocar ideia de Vasco com a gente, participar de live ao vivo, enfim, tantas outras coisas e oportunidades que você pode vir a ter sendo membro do canal Os Vascaínos. Outro recado que a gente sempre traz no nosso vídeo da tarde é o da Vai de Bet. A Vai de Bet é a casa de palpite oficial do canal Os Vascaínos. É a nossa parceira e você que gosta de palpites esportivos, vai no primeiro link no comentário fixado para que você possa se ligar na Vai de Bet. Clica ali no primeiro comentário fixado, tem um link para você criar a sua conta, fazer o seu primeiro depósito e a partir do momento que você fizer o seu primeiro depósito, você ganha 100% de retorno sobre a grana que você colocar. Botou R$20, ganhou mais 20. Botou 100, ganhou mais 100, 200, mais 200. E por aí vai, meu amigo vascaíno, minha amiga vascaína. E você que gosta dos joguinhos, aviãozinho, roleta e etc., também tem moral da Vai de Bet juntamente com o canal Os Vascaínos. É mole. Cria sua conta e você vai ganhar 10 pila, 10 pratas lá na área do canal. Aliás, da Vai de Bet, do site da Vai de Bet, você vai ganhar 10 pratas, meu amigo vascaíno, minha amiga vascaína. Agora bora pro vídeo, porque tem muita coisa de Vasco para falar e tem jogo decisivo no domingo, hein? Reforma de São Januário. O Vasco já trabalha nos bastidores para vender o potencial construtivo de terrenos na Barra da Tijuca que serão cedidos ao clube pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Você está pensando aí, Edu, eu não estou entendendo como isso vai funcionar. Funciona da seguinte forma, a Prefeitura tem vários terrenos ao longo do Rio de Janeiro. E aí, ela cede ao Vasco um terreno desses, ou dois, para que o Vasco possa vender esse terreno e utilizar a grana dessa venda na reforma do seu estádio. É um potencial construtivo e já tem empresas interessadas em adquirir esses terrenos que virão para a mão do Vasco da Gama. E você que está aí pensando, pô, mas terreno? Cara, são terrenos extremamente caros, bem localizados, é grana realmente que vai adiantar muito a reforma do estádio de São Januário. Então tudo está correndo nos bastidores, já está acontecendo, inclusive a Redditor, que é uma rede enorme de hospitais do Brasil todo, é uma das interessadas ali em comprar esses terrenos para, quem sabe, construir um hospital ali naquela região, mais um, né, porque já tem. Então, temos aí empresas interessadas, o Vasco já negociando, já trabalhando, enquanto o processo do potencial construtivo de passar para o Vasco a posse desses terrenos vai sendo finalizado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Parece que dessa vez a reforma está andando, está acontecendo algo sólido, algo realmente contundente rolando para que a reforma venha a acontecer. Nos últimos anos, principalmente em anos de eleição, como é o ano corrente, muita gente sempre apresentava projetos, possibilidades, mas é a primeira vez que algo anda realmente no sentido dessa situação vir a se tornar uma realidade. Claro, todo torcedor vascaíno quer um estádio renovado, quer a modernização de São Januário, quer ver São Januário totalmente renovado, bonito, modernizado, quem sabe ali as ruas
tendo uma melhor forma de acesso até para o torcedor ter mais conforto. Então a gente espera que agora, com essa situação do potencial construtivo, tenhamos São Januário reformado naquele estilo que a gente sempre sonhou. O Vasco da Gama resolveu rebater a CBF em nota, depois de na CBF TV, no Papo de Arbitragem, Wilson Seneme e também Péricles Bassols defenderem a ação errada do VAR ao anular o gol de Paulinho Paula na partida do último domingo. O Vasco, através de uma nota oficial, se pronunciou da seguinte forma, eu vou ler para você essa nota oficial, o posicionamento oficial do Vasco da Gama, que ontem teve uma reunião na CBF com o Lúcio Barbosa, Paulo Brax, para demonstrar a insatisfação e fazer cobranças à entidade para que o Vasco possa ter partidas mais justas dentro de campo. A nota do Vasco vem da seguinte forma, eu vou ler aqui no meu computador. O Vasco recebeu com perplexidade a posição da CBF de defender a absurda anulação do legítimo gol contra o Palmeiras no último dia 27. Por mais que queira defender seu quadro de arbitragem, a Confederação tem o dever de zelar pelo cumprimento da regra do jogo e a isonomia entre as equipes, algo que está em xeque após mais um duelo em que o nosso clube foi prejudicado. Na manhã de hoje, o Vasco, representado pelo seu CEO, Lúcio Barbosa, e pelo diretor de futebol, Paulo Brax, reiterou em visita à CBF a nossa exigência para que o clube tenha árbitros de primeira linha em nossas partidas e que episódios como o de domingo não se repitam, fecha aspas. Esse foi o posicionamento do Clube de Regatas Vasco da Gama a respeito dessa, vamos dizer, dessa resenha mandrake, desse papo de arbitragem da CBF TV, que sempre defende seus árbitros. Eu não vou ficar aqui mais falando 8 minutos a respeito desse assunto no vídeo de ontem, no de anteontem, eu já falei. Então você, vascaíno, é só acessar aqui no canal que você já vai ter uma ideia muito grande do que eu penso a respeito desses caras. E repito, sabem a que e a quem estão servindo. Eles não são bobos, não, e estão só subestimando a inteligência do vascaíno e da vascaína que está aí do outro lado. Tem jogador do Vasco indo embora rumo ao futebol argentino. Matias Galarza será emprestado pelo Vasco com opção de compra ao Talleres de Córdoba. O Matias Galarza foi comprado pelo Vasco em 2020 por 2,6 milhões de reais. O jogador, que não se firmou, foi emprestado à equipe do Coritiba, onde também não deixou saudades. É um jogador aí que até tentou ser aproveitado pelo Maurício Barbieri, até o nosso Ramon Dias já o utilizou até como lateral esquerdo em uma partida nesse Campeonato Brasileiro. O jogador não firmou no Vasco e agora será emprestado ao Talleres de Córdoba. O jogador não vestirá mais a camisa do Gigante da Colina. Mas aí fica um questionamento. O babaca do presidente Andrés Fassi, do Talleres de Córdoba, vai ter um jogador do Vasco por empréstimo depois de tanta babaquice que esse cara fez para liberar o Michael Santos? Graças a Deus não liberou. Na situação do Diego Valois, esse cara já falou um monte do Vasco na imprensa, adora aparecer em cima do nome do Clube de Regatas Vasco da Gama e me surpreende ver o Vasco negociando um jogador com esse clube. Tudo bem que o Galarza não é lá esse grande craque do futebol e mandá-lo para lá pode ser mais uma vingança do que uma forma de ajudar. Mas eu não acho que o Vasco deveria fazer mais nenhum tipo de negociação com esse clube, enquanto esse presidente estiver lá, um cara que fez de tudo para atrapalhar o Vasco, além de falar mal do clube, fazer um monte de gracinha e utilizar o nome do Vasco para aparecer. Agora, boa sorte ao Galarza, tem contrato com o Vasco até 2025 e pode render uma grana ao Vasco aí, pelo menos, caso venha a ser comprado no final deste empréstimo. Matias Galarza é notícia. Não será mais jogador do Vasco para o ano de 2023. O promotor do Ministério Público, Rodrigo Terra, resolveu se manifestar a respeito da interdição de São Januário. Veja o que este senhor resolveu falar. É uma vitimização ridícula, não tem nada a ver com isso.
O problema foi que explodiram rojões e sinalizadores no gramado e entraram sem a capacidade do estádio impedir que isso acontecesse. Esse é o problema. O resto é querer desviar a atenção. Não tem nenhuma relação com pobreza, nada disso. Eu acho bacana porque toda vez que alguém está oprimindo alguém e este alguém oprimido reclama, é vitimização. É sempre essa palavra que estes senhores gostam de utilizar. Muitos deles vêm realmente daí, um promotor do Ministério Público, normalmente alguém da Justiça, que coloca a culpa no Vasco por atos que não vêm do clube, e sim de uma minoria de torcedores que vandalizaram o estádio naquela data. Eu estou dizendo que eu acho isso certo? É óbvio que eu não acho certo, mas um porém é muito importante ser colocado. As imagens na Vila Belmiro foram muito mais violentas, cenas muito mais violentas do que as que aconteceram em São Januário. A Vila Belmiro já recebe jogos, o Santos já está jogando. Ou, por quê? Um torcedor do Flamengo, recentemente, tacou uma garrafa em uma torcedora do Palmeiras e esta menina veio a falecer. É isso mesmo. Esse tipo de coisa, vandalismo, violência, acontece ao redor de vários estádios do Brasil. E aí eu pergunto a vocês, será que as pessoas estão sendo punidas como deveriam? Será que os times, estádios, estão sendo punidos como deveriam? Ou o problema é quem carrega a Cruz de Malta no peito? O Vasco da Gama é sempre perseguido, é sempre culpa do Vasco. E eu acho interessante como estes senhores têm sempre um dedo para apontar e para culpar o Vasco da Gama. O Carlos Osório resolveu também se manifestar e ele colocou realmente algo pertinente que eu vou ler para você agora. Os argumentos apresentados pelo promotor são desrespeitosos e atentam contra a dignidade do Vasco e dos vascaínos, e explicitam uma incoerência flagrante. Se o ponto central foi a entrada de rojões e sinalizadores no estádio de São Januário, como nada foi feito contra a frequente entrada de bombas e sinalizadores no Maracanã esse ano, que ensejou, inclusive, em punição da Conmebol. É isso mesmo, o Maracanã tem tido o mesmo tipo de problema. O problema é que lá não tacaram pro gramado, mas rojão entra dentro do estádio, sinalizador entra dentro do estádio. No incidente em São Januário, não houve invasão do estádio nem registro de feridos. Já em jogos do Maracanã esse ano, tivemos diversos incidentes, inclusive com mortes na área externa e disparo de arma de fogo dentro do estádio. São dois pesos e duas medidas. Concordo plenamente com o Carlos Roberto Osório nesse tipo de posicionamento. Eu acho que é algo que o Vasco precisa continuar brigando, porque a gente sempre é prejudicado pelas pessoas que têm a caneta na mão. 1h30 da tarde, agora são quase 2 horas da tarde onde estou gravando esse vídeo e está acontecendo nesse momento o julgamento para a liberação do estádio de São Januário, que já está fechado há quase 70 dias. Você vai receber no final desse vídeo aqui, quando eu já estiver na rua, quando sair a decisão, afinal eu tenho que atender meus pacientes, vou colocar aqui a decisão da Justiça sobre liberar ou não o estádio de São Januário. Nos bastidores, todo mundo já encara como uma realidade que vão liberar o estádio, não tem mais motivo para não liberar, mas a gente tem que esperar antes de cravar aqui. Então, esse vídeo tá aqui até esse ponto e daqui a pouquinho eu tô voltando aqui nesse mesmo vídeo, não sai daí não, trazendo o resultado deste julgamento que acontece lá. Vamos ler o nome certinho para não ficar para trás, hein? Segunda Câmara de Direito Privado, no centro do Rio de Janeiro, no Palácio da Justiça, é lá que está sendo julgado o estádio de São Januário, como se fosse realmente algo muito, mas muito perigoso, né? Ter que ser julgado na justiça comum a liberação de um estádio centenário em que só pessoas de bem frequentam, e quando tem uma minoria que comete algum ato de vandalismo, coloca-se como se fosse geral, generalizam o torcedor do Vasco. Mas beleza, vamos aguardar o que esses caras vão fazer e eu trago aqui na sequência, nesse mesmo vídeo, a resposta da justiça. Fala, torcida do Vascão, agora voltando para o final do vídeo aqui, já em horário de trabalho, já estou trabalhando, mas para finalizar o vídeo, o Vasco segue com o São Januário interditado e terá aí agora recurso na justiça. A doutora Gisele Cabreira, que é a diretora jurídica do Vasco, falou na saída do tribunal, e eu fico naquela reflexão,
Será o interesse de quem prejudicar o estádio de São Januário, prejudicar o Vasco, prejudicar o nosso clube, prejudicar a barreira do Vasco e as pessoas que moram e dependem do Vasco economicamente para que possa fazer as vendas de seus produtos nos arredores do estádio. Por que essa perseguição que estamos apontando há tanto tempo quando se fala de Vasco da Gama? É uma falta de respeito muito grande. A gente está de saco cheio, mas temos que noticiar. São Januário segue interditado e com a palavra agora a doutora Gisele Cabreira, que é a diretora jurídica do Vasco, e finalizaremos o vídeo dessa forma, retornando às 8h30 no canal Os Vascaínos para fazer a super live e falar de Vasco com vocês, e vamos falar tudo a respeito dessa situação vexatória que é a proibição de abrir São Januário para o público vascaíno. Perfeito, nós vamos continuar lutando, acho que isso é muito importante que o torcedor vascaíno entenda. O Vasco, a barreira do Vasco, a torcida do Vasco não pode ser mais prejudicada. A gente vai adotar todas as medidas possíveis e imaginárias para que o Vasco continue obtendo os seus direitos. Eu acho que isso vai ficar importante, não só na nossa posição em relação ao Maracanã, mas como na liberação completa de São Januário. Nós precisamos disso, a torcida precisa disso e a barreira do Vasco precisa de São Januário de volta.